Sr. Primeiro-Ministro falou também de fiscalidade e eu queria lhe trazer um caso concreto que me parece particularmente injusto em termos de fiscalidade. No regime do IRS jovem anterior, em vigor até ao final de 2024, o momento a partir do qual se contavam os anos em que os jovens podiam beneficiar do regime era a partir do final da licenciatura. Com o regime que entrou em vigor a partir de 2025, deixou de haver o requisito da licenciatura, estendeu-se a outras pessoas que não têm licenciatura, passou a ser para todos os jovens, mas passou a contar a partir do momento em que as pessoas iniciam a sua atividade profissional. E eu creio que isso é profundamente injusto. Eu vou-lhe ler até o depoimento de Rita Serranho, tem 29 anos, trabalhadora estudante desde os 19 anos, que foi publicado no jornal Eco. Esta situação é altamente discriminatória, diz a Rita, para aqueles que tiveram de trabalhar enquanto estudavam, tornando a medida impossível de alcançar para aqueles que começaram a descontar aos 18, 19, 20 anos. Como é o meu caso. Discrimina os jovens entre os 29 e os 35 provenientes de famílias com condições socioeconómicas mais limitadas. Discrimina aqueles que optaram pelo difícil caminho de estudar e trabalhar. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, mas não é só isto. O regime do IRS jovem, agora no que diz respeito a retenções na fonte, também não prevê nada para os trabalhadores independentes, portanto, esses continuam a ter que continuar a adiar o encontro de contas, porque continuam a pagar todos os meses, permita-me a expressão, pela medida grande. E ainda uma outra injustiça é que os jovens que vêm para o nosso país do estrangeiro podem beneficiar desta medida e aqueles que cá estão, como o caso da Rita Serranho, a trabalhar ao longo do tempo, a acumular os seus estudos com o seu trabalho, a produzir para o país, também não têm direito a este regime. E, portanto, veja bem, Sr. Primeiro-Ministro, começamos a trabalhar cedo, o Estado castiga. Ganhamos mais, o Estado castiga. Trabalhamos por conta própria, o Estado castiga. Fazemos horas extra, o Estado castiga. Não pode ser. Não podemos dar estes sinais às pessoas de trabalhar, começar a trabalhar cedo. É um problema para elas. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, eu não quero trazer-lhe só o problema, quero também trazer-lhe uma solução. Façam uma alteração ao regime, por forma a que estas pessoas possam começar a contar o tempo a partir do momento em que a lei entrou em vigor e não a partir do momento em que começaram a trabalhar. É um desafio que lhe deixo. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem 1 minuto e 58, faz favor. Não, vamos estudar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Deputado Rui Rocha, é muito curiosa a questão que coloca sobre o IRS jovem, porque o Sr. Deputado acaba de fazer uma defesa muito veemente e vincada do regime inicial que nós tínhamos proposto, que não encontrou apoio parlamentar suficiente para ser aprovado e que foi alvo, de resto, de críticas muito intensas da parte de Vossa Excelência, nomeadamente quanto à limitação dos 35 anos. Eu ainda me lembro porque até aos 35 e não aos 36 e aos 40. E o Sr. Deputado agora apresenta um caso concreto onde identifica o hiato entre os 29 e os 35 anos como o problema de injustiça relativo que terá hipoteticamente sido criado. Sr. Deputado, na base daquilo que acabou por ser a decisão da Assembleia da República e a aproximação de posições que permitiu a aprovação não daquilo que era a intenção do Governo, mas do regime mais próximo dessa intenção, a verdade é que nós acabámos com a discriminação entre aqueles que tinham licenciatura ou estudos superiores e aqueles que não tinham, primeira grande alteração de relevo, e em segundo lugar, Sr. Deputado, nós, fruto dessa circunstância de aproximação com outras propostas, tivemos de definir que o âmbito de aplicação seriam os primeiros 10 anos de vida ativa dos jovens. Não o critério da idade, apenas dentro desse critério da idade, os primeiros 10 anos de vida ativa. Qual é o racional desta medida, Sr. Deputado? É precisamente ajudar as pessoas que estão a ingressar no mercado de trabalho, mesmo aquelas que são trabalhadores estudantes, pagando menos impostos, ficam com mais rendimento disponível, entre outras coisas, para poderem pagar os seus estudos, para poderem valorizar-se e qualificar-se. E, portanto, o nosso princípio é o princípio de ajudar os jovens no ponto da vida deles onde é mais importante terem rendimento disponível para comprar a primeira casa ou para arrendar casa, para poderem ter condições de se fixar, de constituir família, de terem filhos, de poderem almejar no início da sua vida laboral, da sua vida ativa, condições para não terem de emigrar à procura de uma oportunidade. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.